Boa noite. O nosso grupo escolheu um trabalho sobre forno elétrico à indução. Os integrantes do grupo são Leandro Ferri, Matheus Amaral e Vinícius Chagas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os objetivos desse trabalho, que é definir uma estratégia de manutenção para um forno elétrico à indução, que é instalado em uma fundição de aços especiais, calculando as funções confiabilidade e mantenabilidade. Posicionar o equipamento no ciclo de vida, calcular a disponibilidade do equipamento e comparar a estratégia que atua com a indicada pelos resultados da pesquisa. E o método da pesquisa que foi usado foi a modelagem quantitativa. Para realizar os testes, a gente está utilizando forno de fusão, correntes elétricas, correntes alternadas e aquecendo até a temperatura necessária. A metodologia do trabalho de um forno à indução foi baseada em alguns testes, sendo eles o teste piloto, que percebeu-se que os dados disponíveis eram confiáveis e se ajustavam a distribuições conhecidas, o que tornou o estudo viável. A obtenção dos dados dos tempos entre falhas e tempos até o reparo do forno. A análise dos dados por modelagem pelas distribuições gama, normal, log normal, exponencial e Weibull, pelo software Proficon 2000. A definição da distribuição que melhor se ajusta aos dados com base nos testes de máxima verossimilhança e na premissa da pesquisa. Identificação do ponto no ciclo de vida em que o equipamento se encontra, cálculo das funções confiabilidade e mantenabilidade e disponibilidade. E discussão dos resultados. Análise da estratégia atual e proposta de estratégia de manutenção mais adequada ao equipamento em estudo. Na tabela abaixo, podemos ver o levantamento e análise de alguns dados, que constam o tempo até o reparo e o tempo entre as falhas. Logo após, conseguimos identificar dois gráficos, e neles expostos os dados da tabela acima. E conseguimos tirar o resultado que o tempo médio até o reparo foi de 156 minutos. O intervalo de confiança fica entre 105 e 253 minutos. E que o forno esteve disponível para operações em 98% do tempo compreendido no estudo. Logo após, temos dois gráficos, em que um deles mostra a taxa de falhas e o outro mostra a posição do forno na curva da banheira. De acordo com os dados dos gráficos acima, conseguimos tirar o resultado que o forno está na maturidade e a melhor estratégia de manutenção para esta fase de ciclo de vida do forno é a manutenção preventiva. Essa estratégia compreende a troca antecipada de componentes que, se ainda não falharam, falharão em curto prazo. A empresa adota essa estratégia pelo fato de que os custos de paradas não programadas são menores que os custos da substituição preventiva de componentes. Então agora eu vou falar um pouco sobre o que a gente concluiu. A gente concluiu que a curva da banheira representa o comportamento da taxa de falha do equipamento ao longo do seu ciclo de vida e que a estratégia preventiva que é utilizada pela empresa, ela não condiz com a posição do equipamento no seu ciclo de vida. A gente também observou que a disponibilidade dos equipamentos pode ser um importante indicador para a estratégia de manutenção, pois os equipamentos críticos com capacidade restritiva, com maior disponibilidade, permite lotes maiores de produção a custos unitários muito menores. E então, portanto, a gente concluiu que análises quantitativas dos tempos entre falhas, tempos até o reparo e da disponibilidade do equipamento podem ser importantes na definição da estratégia de manutenção da empresa, porque possibilita aos gestores visualizar o reflexo das ações de manutenção na disponibilidade do sistema. Com isso, encerramos nossa apresentação sobre forno elétrico e indução. Muito obrigado pela atenção e uma boa noite.